E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Já sejam bem-vindos, né, ao canal Ezequiel Escritor e também um blog, né? Já se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais, né? Vídeos no nosso canal de segunda a quinta às 10 horas da manhã, todos os dias. E sexta, sábado e domingo também pode sair vídeos, né, em outros horários. A gente não costuma muito gravar sexta, sábado e domingo, mas pode sair em outros horários ou nesses dias também. Mas os dias oficiais é de segunda a quinta às 10 horas da manhã. Vamos aqui, né? Voto de Lewandowski do STF pode acabar com prisão em segunda instância e libertar Lula, né? Hashtag Deus em primeiro lugar. Depois do voto de Lewandowski, a turma do STF enviou ao plenário a ação que discute a prisão em segunda instância, né? Roda a vinheta, voltamos já já com o nosso vlog, né? Com o nosso artigo. No artigo 883, né, da nossa Constituição Federal diz o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, né? Nos casos de Lula, eu vou explicar mais abaixo tudo isso aí, né? Só explicando que Lula ainda não foi julgado, né, e condenado em terceira instância. O que o STF julgou naquele dia, por isso que levou à prisão de Lula, né, foi a prisão em segunda instância. O STF, naquele dia que fez aquela votação, aprovou a prisão em segunda instância, né? Os casos de Lula foi na primeira e na segunda instância até agora. Ainda falta no STF, que tem muita gente confundindo, achando que Lula foi julgado já no STF. Não. Aquele julgamento que teve do STF naquele dia foi para a possível prisão em segunda instância, né? Devido ao TRF4 ter homologado lá aquela prisão onde pessoas, né, poderiam ser presas na segunda instância. Portanto, Lula, até ser condenado pelo STF, é considerado inocente, segundo a nossa Constituição. A prisão de Lula é ilegal, segundo alguns juristas, né? Por três motivos. Primeiro motivo deles, né? Não teve flagrante delito. O artigo 283 diz que uma pessoa só pode ser presa em flagrante delito. Segundo, não teve sentença condenatória transitada em julgado, né? Artigo 283, ou seja, quando a pessoa é julgada na primeira, na segunda e na terceira instância. Lula só foi julgado na primeira e na segunda instância. Então, a gente já mostrou já dois artigos aí onde não seria possível a prisão de Lula, né? Ou seja, Lula só foi julgado na primeira e na segunda instância. A prisão preventiva só pode ocorrer se tiver prova da materialidade de crime e indício suficiente de autoria. Coisa que também com Lula não teve. Vários juristas que analisaram o caso dizem que não tinha. E o próprio Reinaldo Azevedo também, que também leu a sentença também por completo, falou a mesma coisa. Então a prisão preventiva ela só pode ocorrer se tiver prova da materialidade de crime e indício suficiente de autoria. Diz o artigo 283 também da nossa Constituição. Não adianta só delação e provas evasivas, que foi o que aconteceu com Lula, né? A delação lá de Léo Pinheiro, que já era um condenado, que já estava sendo julgado, que não devia ter mérito nenhum, e também as provas evasivas que apresentaram, né? Um documento sem assinatura, um documento rasurado, fotos com poucas legalidades, com poucas imagens, com nada concreto, não teve gravação, não teve áudio, não teve vídeo, nada. Então as provas elas foram evasivas e inconcretas, ao meu ver, e na visão de inúmeros juristas também, né? Por isso que nesses três pontos Lula não poderia ser preso, não poderia estar preso, né? A segunda turma começou a julgar nesta terça-feira, né, dia 11 de junho, uma ação que pede anulação de regra do TRF4, que ordena a prisão de presos condenados em segunda instância. Esta decisão pode beneficiar Lula. Em sessão da segunda turma do STF, o ministro Ricardo Lewandowski votou nesta terça-feira, né, a favor da anulação de uma súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determina a prisão automática de presos condenados em segunda instância. O TRF4 é a corte revisora dos processos da Lava Jato julgados no Paraná. Este caso começou a ser julgado nessa terça, na segunda turma, mas
Após a conclusão do voto de Lewandowski, o colegiado decidiu então enviar o habeas ao plenário principal para que os 11 ministros da Suprema Corte possam se pronunciar sobre a prisão em segunda instância. Ainda não há data definida para a retomada deste julgamento. Ao votar, ele defendeu que todas as prisões baseadas na súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sejam anuladas e o STF determine a soltura de todos os presos em segunda instância. Ao reconhecer que a execução provisória da pena é uma possibilidade, o STF deixou claro que não é automática, devendo ser necessariamente motivada e só pode ser decretada com base no Código de Processo Penal, argumentou o ministro Lewandowski. O ministro ainda classificou de intolerável manifestação do árbitro judicial a súmula do TRF4. Forçoso é concluir que a súmula é inconstitucional e ilegal, ironizou. Súmula do TRF4. O habeas corpus, que começou a ser julgado nesta terça-feira pela segunda turma, foi apresentado por um advogado. Na ação, ele argumentou que a súmula do TRF4, que determina a execução imediata da pena de presos condenados em segunda instância, fere a Constituição, e fere mesmo. Eu mostrei ali 3 pontos para vocês do artigo, da Constituição, que diz que o preso ele não pode, a pessoa não pode ser presa senão em flagrante delito, se não tiver uma prisão preventiva com provas suficientes, tem que ter provas conclusivas e suficientes, Uma vez que, segundo ele, as prisões devem ser sempre motivadas e não devem ser adotadas automaticamente por regras gerais. Dependendo da decisão que vier a ser tomada pelo plenário do Supremo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser beneficiado sendo solto. A prisão do ex-presidente antes do chamado trânsito em julgado, encerramento definitivo das possibilidades de recurso, foi baseada na súmula, que não tem nada a ver, gente, do TRF4, corte responsável pelo julgamento, em segunda instância, das ações da Justiça Federal dos 3 estados da região sul. Porém, o ministro do STF tem razão em discordar do TRF4, pois a Constituição diz que a prisão precisa de 3 condenações, sendo a última em instância superior quando não há flagrante delito e quando não há meios com provas concretas para uma prisão preventiva. Já quero ver a opinião de vocês aí nos comentários para estarmos debatendo de forma respeitosa e coerente, Artigo escrito e editado por Ezequiel Escritor, direto do nosso blog aí, pessoal? Então a gente analisa esses pontos aí, O que eu quero analisar aqui primeiro para vocês é os motivos, que eu quero ler aqui principais com você aqui, a questão dos motivos que torna essa prisão ilegal. Primeiro, não teve flagrante delito. Ninguém flagrou o ex-presidente Lula com nada. Então não teve flagrante delito. O artigo 283 é claro. Segundo, não teve sentença condenatória transitada em julgado, entendeu? Ou seja, Lula foi julgado em primeira e em segunda instância. Não teve as 3 sentenças ainda. A prisão preventiva. Terceiro, a prisão preventiva só pode ocorrer se tiver prova da materialidade de crime e indícios suficientes de autoria, artigo 283, coisa que de Lula não tem. Não adianta só delação e provas evasivas, porque ao meu ver e na visão de muita gente, o que a justiça mostrou lá foram apenas algumas delações, sem prova, sem nada, só o cara falando, e provas materiais evasivas, como eu expliquei. Um documento sem assinatura, um documento rasurado, que foi aquele lá que mostraram. Então não teve uma prova material concreta de áudio, vídeo, gravações e coisas mais, entendeu? Então não teve essas provas que eram as provas que a gente queria. Aí, por esse motivo, por esses detalhes aí, que eu acho que a prisão de Lula é totalmente ilegal e incorreta, de acordo com a nossa Constituição. Não é a sua opinião, não é se você gostar de mim ou gostar do Lula, não gostar de não sei de quem, não. É a lei, meu filho, é a Constituição. Então, isso vale para mim e vale para você. O Lula ele tem condições de se defender, beleza, E tem advogado. Mas se isso acontecer com a gente, com qualquer um de nós, você acharia justo ser preso injustamente? Sem que o rito constitucional fosse cumprido, como aconteceu com Lula? Entendeu? Você viu lá, Temer foi preso, foi solto.
foi preso de novo, mandaram soltar de novo, e até agora o Lula está preso. Isso pode, tem lógica? Não, óbvio que não. Então, as provas que apresentaram contra Lula são provas evasivas, provas que não têm uma base completa para que uma pessoa fique presa, sem o trânsito julgado da condenação. Esse é, pessoal. Hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês. A graça e a paz, e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe vocês, né? E vamos lá. Hashtag Deus em primeiro lugar. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, comentar, fazer tudo aí, galera, para ajudar. Valeu!